Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe, sou analista CNPI, sou investidor profissional, invisto há mais de 10 anos no mercado financeiro e hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante que é a diferença dos investimentos comuns para os investimentos em criptomoedas. Quem tiver interesse, a gente tem uma casa de análise, a Top Research, que a gente faz recomendações de fundos imobiliários, ETFs e também de criptoativos, está num preço muito especial. Quem quiser, acesse o link aqui na descrição do vídeo e vamos junto para o vídeo para aprender um pouco mais. Então, pessoal, a gente tem um embate aqui entre criptomoedas e o investimento tradicional. Vamos lá. Criptomoedas versus investimentos tradicionais. Em primeiro lugar, vale a pena trocar segurança por potencial de retorno? Eu já vou responder não. Não troque seus investimentos por criptomoedas, tá? O que a gente vai ver aqui? Se vale a pena você ter um pedaço do seu capital em criptomoedas. Eu sei que tem gente que tem 100% do patrimônio em criptomoedas, em Bitcoin, enfim. Ok, são pessoas específicas que têm esse apetite de retorno, apetite a risco relativo a isso, tá? Eu, como analista CNPI, não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você tenha um percentual dentro aqui da nossa plataforma, né? Que eu tenho o link ali embaixo. Tem todas as recomendações e inclusive o percentual máximo ah, que a gente sugere que você invista em criptomoedas, ok? Mas vamos ver aqui qual que é a diferença desses dois tipos de investimento. Então, criptomoedas aqui, existe aí numa outra filosofia que a gente diria que dentro das criptomoedas existe o Bitcoin e as altcoins, todas as outras criptomoedas. Mas ok, vamos passar isso com um pouquinho de cautela, tá bom? E os investimentos tradicionais. Então, qual é a diferença desses dois investimentos? Criptomoedas, claro, são aqueles ativos digitais descentralizados. Existe também não só na filosofia de como você investir, mas também na parte de cobrar impostos, de você ver como ativo ou não, até na parte de você recomendar ou não dentro da CVM, da PMEC, o que você pode ou não, o que você precisa ou não ter certificação, tá bom? Então, nas criptomoedas aqui são ativos digitais descentralizados e eles são sustentados pela blockchain. Então, o dinheiro de hoje em dia, o papel o real que a gente usa aqui, eles são moedas consideradas fiat, são moedas são basicamente eles não mais são sustentadas pelo ouro, mas são sustentadas então pela crença no governo, no papel da sociedade, tá? As criptomoedas não, eles são sustentados pela matemática, pela criptografia. Então, a criptomoeda que você tem, você vai estar escrito em todos os computadores da rede o que você tem. Então, o fulano de tal tem um Bitcoin, vai estar escrito na rede de todos os computadores da rede do Bitcoin, escrito que ele tem um Bitcoin. No momento que ele vendeu o Bitcoin para o Zezinho, fulano de tal passou meio Bitcoin, por exemplo, para Zezinho, isso vai estar escrito em todas as redes. Então é uma forma de você estar escrito em algum lugar exatamente o que cada um tem. Os investimentos tradicionais, então, a gente tem o dinheiro em papel, não seria a melhor forma de investimento, por quê? Porque o governo controla a inflação, tá? Então, o governo controla parte da inflação, na verdade. Tem diversas outras coisas que fazem com que a inflação suba ou desça, mas o governo é o principal causador da inflação. Então, aqui, por isso, é o risco de você estar atrelado ao governo e outras coisas, tá? Nos investimentos tradicionais, você tem não só o papel, o dinheiro, né? Você tem ações, renda fixa, fundos imobiliários. O que é? A gente sempre fala de investimentos na forma de dinheiro, mas na verdade eles são uma representação em dinheiro do que a gente tem. Quando a gente tem ações da Vale, por exemplo, eu tenho 100 ações da Vale que eu comprei a R$ 50. Então você está dizendo que você tem lá os R$ 5.000 ali. Então, eu tenho investido R$ 5.000 em Vale. Bem, na verdade, você tem 100 ações da Vale, tá? Enfim, isso assim um pouco mais só para a gente entender os conceitos aqui, tá bom? Renda fixa, a mesma coisa, você emprestou o dinheiro, por exemplo, para o governo. Então, o que você tem? Um título do Tesouro Direto dizendo que você investiu ou emprestou R$ 100.000, por exemplo, para o governo e que na data tal o governo vai te retornar R$ 100.000 mais 15% no período, R$ 100.000 mais 8% mais o CDI, por exemplo, ou R$ 100.000 mais a taxa Selic no período, tá? Então você tem um comprovante, ok? Então eles são negociados dentro de horários definidos e décadas de histórico e tem diversas entidades no meio do caminho, tá? As criptomoedas
são negociadas 24 horas por dia, porque elas são dentro da rede de computadores. Tá? Então, qualquer momento você pode passar um Bitcoin para outra pessoa, a pessoa passar para você e vice-versa. Tá? Ele é completamente descentralizado, essa que é a diferença. Aqui você tem diversos órgãos que controlam os investimentos, você tem diversos, entre aspas, atravessadores que vão passar de um para outro. Aqui você passa de pessoa para pessoa. Tá? Claro, a gente tem as exchanges que facilitam isso, mas existe a possibilidade de você passar de pessoa para pessoa. Nesse caso aqui dos investimentos tradicionais, não existe essa possibilidade. Tá? O Bitcoin surgiu em 2009, basicamente ali um pouco antes, né? 2008, na verdade, um pouquinho antes. É relativo quando a gente viu que as pessoas que criaram o Bitcoin, que ninguém sabe quem foi, viram que o sistema tradicional fica na mão de poucas pessoas e governos, e que isso pode ser muito corrompível, então foi uma forma de você descentralizar, deixar o sistema não ser controlado por ninguém, tá bom? Então, claro, da mesma forma que esse é o ponto positivo de ninguém estar controlando, também tem um ponto negativo que você não vai ter garantia, você pode se você fizer alguma coisa errada, você vai perder seus bitcoins, não tem como voltar, não tem como você acionar a justiça, não tem como você adicionar terceiros, tá bom? E os exemplos que a gente tem é o Bitcoin, Ethereum, Solana e outras stablecoins. E outras que também podem ser stablecoins, tá vendo? E aqui nos investimentos tradicionais a gente tem uma centena de investimentos, tá bom? Quem rendeu mais? Ok? Muito cuidado. Se a gente for ver, o Bitcoin rendeu mais. Mas vamos lembrar, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Nesse caso especificamente, até a gente tem que ter muita cautela, porque é muito, muito difícil o Bitcoin ter um retorno que ele já teve até agora. Foi um retorno muito exponencial, tá bom? S&P, Bovespa e o CDI acumulado, que a gente vê que no período que foi analisado, até o CDI ganhou do Bovespa, tá bom? O que eu faria? Ó, vamos para outra rodada aqui, só para mostrar um pouco mais. O preço da montanha-russa, né? Então a gente tem a volatilidade, que é o cálculo assim, de quanto que pode variar o ativo em relação ao dia ou a um período de tempo. Então a volatilidade do Bitcoin é muito extrema, tá? Muito extrema mesmo. Ou seja, uma pessoa que não tem apetite a risco, não consegue olhar o seu investimento lá no celular e ver que perdeu uma porcentagem altíssima por dia, às vezes existe possibilidade sim do Bitcoin e de outras criptos caírem 20% num dia. Ações, existe essa possibilidade? Sim, mas é muito menor, mas existe. A gente viu nos Estados Unidos uma ação ali, agora eu esqueci o nome até, mas de tecnologia, principalmente essas relacionadas à tecnologia, ter uma volatilidade muito alta, a depender até da própria fraude das americanas, a gente vê uma variação extrema num dia, pode ser até que maior do que a do Bitcoin. Mas, de maneira geral, as ações têm uma volatilidade menor. Fundos imobiliários, muito menor ainda, tá? Porque eles são, muitas vezes, os fundos de papel, por exemplo, são atrelados a dívidas, mas os fundos de tijolo, por exemplo, são atrelados a imóveis físicos, né? Então é muito difícil você ter uma variação muito extrema em imóveis físicos. E aqui tá falando de imóveis também, né? Isso daqui é muito difícil da gente medir, porque imóveis não é uma coisa que tem uma liquidez tão fácil igual outros investimentos. Então, você compra um imóvel no dia, você não consegue nem vender no outro. Você ainda tem toda uma burocracia a ser feita. Enquanto ações, você consegue, todo período que tiver aberto no mercado, você consegue comprar e vender. O Bitcoin, então, é 24 horas por dia, o dia inteiro. Tá? E renda fixa, então, a gente tem a volatilidade menor ainda, a depender de alguns títulos específicos que a gente pode ter uma volatilidade maior, que são muito dependentes das taxas de juros. Tá bom? Então, vamos pensar aqui. Esse é o principal ponto. Quem te protege quando você está errado? Se você for uma pessoa que não tem todo o conhecimento para ter uma wallet própria, enfim, não vale a pena você fazer a tua autocustódia do Bitcoin. Só que ao mesmo tempo você vai ficar na mão, então, de alguma custodiante. Então, ele não tem uma rede de proteção, tá bom? Então, ele não tem fundo garantidor de crédito ou seguro. Ações também não tem, mas ok. Perda de chave, se você perdeu os teus números do Bitcoin, do acesso, ou você perdeu a carteira Ledger, ou você perdeu a forma de acessar, você não vai ter a quem recorrer. Regulação ainda é incerta, então a gente viu que o governo brasileiro já colocou algum imposto de renda em criptos internacionais, enfim, no Brasil ainda está um pouco cinza esse terreno, tá bom? Igual para fraudes comum, então
Como não tem quem te proteja, é muito frequente as tentativas de golpes e fraudes para roubar teu dinheiro, tá bom? Aqui é tradicional, no investimento tradicional, você tem uma rede de proteção. Em alguns casos, que são os depósitos CDBs que são protegidos pelo FGC. Foi o caso, por exemplo, do Banco Master, de alguns 2 ou 3 bancos que quebraram já esse ano, tá? E eles era para quem tinha investimento de até 250 mil, ele tinha essa cobertura do FGC. Só que também, quem tem mais que 250 mil não tinha essa cobertura, tá bom? Você vai investir em ações e outras coisas, você pode ter uma perda de 100%, que não vai ter que encobrir você. CVM e o Banco Central fiscalizam. Aqui a gente tem órgãos fiscalizadores. Vale a pena a gente também pontuar. Será que dá para acreditar 100% desses órgãos? Eu não estou falando que não dá. Eu só estou colocando essa questão que é questionada. Não, aqui estou falando do Brasil, né? Mas a gente pode questionar. Tem países altamente corruptos que também, teoricamente, tem essa proteção. E aí, tá certo? Décadas de jurisprudências, então existem regras tributárias, isso daqui no Bitcoin, nos criptoativos ainda está iminente, tá? E maior transparência do mercado, tá bom? Placar completo, então. Potencial de retorno de criptomoedas é muito alto. Investimento tradicional, moderado. Volatilidade, extremo. É baixa, moderado no tradicional. Horário de negociação, qualquer horário que você quiser. No tradicional, horário comerciais, quando tiver feriados, outras coisas você não consegue negociar. Proteção regulatória, ela é limitada, ainda não existe. Está se desenvolvendo, daqui a um tempo pode ser que tenha. Aqui no tradicional a gente tem a FGC, a CVM, a BC, a Justiça Comum. Histórico de mercado a gente tem 15 anos. Na verdade, assim, 15 anos que foi feito o Bitcoin, né? A gente tem ainda menos, porque teve ali um certo curva de aprendizado, digamos assim, do Bitcoin, que ficou anos ali só restrito a muito pouca gente, tá? E aqui a gente tem décadas e séculos, basicamente desde que a Holanda criou o sistema de capitais. A liquidez é alta, tradicional alta, barreira de entrada ela é muito baixa, você pode fazer a qualquer momento. A do sistema tradicional é baixa. Aqui eu diria que está praticamente igual já os dois, tá? Complexidade tributária está em evolução, por isso a gente colocou aqui como alta, tá? Hoje em dia ela é simples, mas por estar em evolução pode ter mudanças muito drásticas. E aqui é estabelecida, tá, mais ou menos, na verdade também. Então só um outro ponto. Não quer dizer que todos os investimentos do sistema tradicional tenha essa pontuação aqui, digamos. Existem ativos no sistema tradicional que são ainda mais arriscados que criptomoedas, que Bitcoin, que outras criptos, tá? Aqui é de maneira geral, tá? Para quem não tem esse apetite a risco, não vale a pena. O que então, na nossa visão, vale a pena? Você ter uma pequena porcentagem em criptomoedas. Por quê? Porque o retorno pode ser muito alto. Então, não vale a pena você colocar todo o seu patrimônio, não vale a pena você depender de criptomoedas. Tem que ser um percentual da tua carteira que pode ir a zero, mas que por ter um potencial muito alto. E claro, em algumas, a gente está falando principalmente do Bitcoin, mas em algumas altcoins, a gente estuda, a gente tem a nossa carteira aqui que a gente recomenda. Existe um background, digamos assim, de projetos, enfim. O Bitcoin em si é um projeto sensacional, muito, muito bom, mas ao mesmo tempo é muito incerto. Então, por isso, a gente recomenda que tenha um pouco. E as nossas recomendações vão ser em ativos relativamente seguros dentro do universo cripto, que já é muito arriscado, tá? No sistema tradicional existem investimentos muito, muito arriscados. Ainda mais do que Bitcoin, por exemplo. Mas aqui a gente colocou de maneira geral. Então, voltando aqui. O que vale a pena? Vale a pena, no ponto de vista, que você tenha a maior parte dos investimentos no sistema tradicional, mas que também você não deixe de ter um pedacinho em cripto, tá bom? Quem quiser acessar nossa carteira e esses percentuais que eu estou falando, acesse o link ali embaixo, Top Research, é muito legal, você vai aprender a investir em diversas formas, a gente te ajuda com tudo, tem diversos cursos, diversos materiais e vem com a gente para conseguir investir ainda mais. Um abraço, pessoal.